Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do sexto ano. Nesta nossa aula vamos tratar do seguinte assunto, acompanhe comigo. Nós temos aí então a nossa aula de número 244 com o assunto de transformação de fração em número decimal, belezinha? Então acompanhe comigo a nossa primeira cartela da aula. Bem, uma fração é chamada decimal quando o denominador for uma potência de 10. Opa, como assim? Acompanhe comigo aqui na tela. Esse primeiro 10, eu posso escrevê-lo como sendo 10 vezes 1, por exemplo. Depois, eu tenho aqui 10 vezes 10, cujo resultado é igual a 100. Em seguida, nós temos 100 vezes 10, cujo resultado é igual a 1000. E, finalmente, eu tenho 1000 vezes 10, cujo resultado é igual a 10.000. E assim sucessivamente. Então, reparem que uma fração é chamada decimal quando o seu denominador for potência de 10. E aí, nesse caso, é importante você reparar que o valor aqui em cima pode ser qualquer valor numérico natural. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 2 décimos, nós temos 5 centésimos, 25 milésimos e assim sucessivamente. Tranquilo? Beleza, vamos lá. As frações decimais podem ser escritas em forma de números decimais e vice-versa. Como assim? Reparem, neste nosso primeiro exemplo, eu tenho aqui 2 sobre 10, cuja leitura é igual a 2 décimos, e ao escrever esse 2 décimos na forma decimal, o valor será igual a 0,2. Opa, vamos acompanhar aqui do lado por que isso. Olha só. Aqui então eu tenho 2 décimos, beleza? Basta você verificar aqui, pessoal, qual é a quantidade de zeros que nós temos no nosso denominador, ou seja, logicamente, na parte de baixo. É fácil verificar então aí que nós temos apenas um zero. Se eu tenho apenas um zero, o que vai acontecer? Eu vou escrever o 2, que é justamente o nosso numerador, que é a parte de cima da fração, tá? E a partir desse 2, eu tenho que ter uma casa decimal. Então, a nossa casa decimal é justamente esse número 2. Só lembrando aqui, quando a gente fala em casa decimal, é justamente os valores numéricos que estão à direita da vírgula. Belezinha? Então, olha só. Vamos aqui ao nosso próximo exemplo, aqui ao lado, que nós temos 5 centésimos. Bem, pela mesma ideia que eu acabei de falar, reparem que o nosso denominador, o nosso número, aliás, ele possui 2 zeros, já que é igual a 100. Se ele possui 2 zeros, automaticamente o nosso valor, ou essa fração na forma decimal, tem que ter 2 casas decimais, que é justamente o que acontece aqui, ó, 0,05. Agora, deixa eu aproveitar esse exemplo e te mostrar uma coisa muito importante. Qual é? Bem, o nosso numerador aqui, reparem, ele é igual a 5, ou seja, ele é formado por apenas um algarismo. E daí? E daí que, quando a gente for jogá-lo aqui na forma decimal, logicamente, o 5, já que ele possui apenas um algarismo, vai ocupar apenas uma casa decimal. E aí, pessoal, já que o nosso número tem que ter 2, a outra casa decimal você completa com o 0, tá bom? Então, por esse motivo que nós temos aqui 0,05. Vamos aqui para baixo agora. Olha só, eu tenho aqui 25 sobre 1000. Beleza. Já que 1000 possui 3 zeros, automaticamente nós temos que ter 3 casas decimais. E aí, reparem, nós temos 2 delas ocupadas pelo 25
que é justamente o número que está no nosso numerador. E a terceira casa obrigatória você completa com o 0. Tá legal? Olha aqui agora o nosso outro exemplo que é mais fácil você reparar o que eu estou falando. Nós temos aqui 12 sobre 10.000, ou seja, é o número 1 seguido de 4 zeros. Bem, se nós temos aqui 4 zeros, eu tenho que ter 4 casas decimais. Porém, dessas 4 casas, 2 delas têm que ser iguais a 0. Por que tem que ser iguais a 0? Porque o nosso numerador é igual a 12, ou seja, é um número formado por 2 algarismos. Em tempo aqui, pessoal, é importante a gente lembrar o seguinte: uma coisa é você ter um número, outra coisa são os algarismos. Como assim? Nesses exemplos, reparem que nós temos 5, 12 no nosso numerador. O 5 é um número, o 12 também é um número. Porém, o 5 é formado por apenas um algarismo e o 12 é formado por 2 algarismos, pois é a junção do 1 com o 2, tá legal? Logicamente que o 1 está colocado na ordem das dezenas e o 12 está colocado na ordem das unidades. Tranquilo? Voltando aqui à tela então, olha só. Nós temos agora o modo de leitura desses números. Por exemplo, se eu tenho aqui 1 sobre 10, que é minha fração, a leitura equivale a 1/10, pois o nosso denominador vale 10, tá? Quando eu tenho aqui o denominador igual a 100, a gente lê 1/100. Se o denominador é igual a 1000, a gente vai lê-lo como sendo 1/1000. Agora, importante lembrar que, nesses 3 exemplos, os nossos 3 numeradores são iguais a 1. Aí você pode perguntar, beleza, e se eu tiver um número diferente? Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma fração equivalente a 3 sobre 100. Como é que a gente vai ler? Você vai ler iniciando pelo número que está no nosso numerador. Aí, nesse caso, então, a gente vai ter 3 centésimos, tá? Justamente porque 3 é o nosso numerador. Assim como também eu poderia ter, por exemplo, 17 sobre 1000, onde a leitura desse número equivale a 17 milésimos. Tranquilo, pessoal, aí? Beleza. Continuando, então. 1 sobre 10.000 equivale a 1/10 de milésimo. 1 sobre 100.000, 1/100º de milésimo. E 1 sobre 1 milhão, não é isso? 1 milionésimo, tá bom? Então, a gente tem essas maneiras de lermos as frações que têm denominadores iguais a potências de 10. Ok, então a gente viu até então como que a gente faz para identificar uma potência, uma fração de denominador com potência de base 10 e como que a gente faz para lê-la. Agora, vamos aqui relembrar ou verificar como que a gente faz para transformar essa fração em número decimal. Então, veja, 5 sobre 10, como eu falei agora há pouco, a gente pega esse numerador e esse numerador geralmente vai ser parte da parte decimal, tá bom? Do número. Então, já que aqui, nesse primeiro exemplo, nós temos denominador igual a 10, então eu vou ter apenas uma casa decimal. Ok? Próximo exemplo agora. Olha lá, eu tenho aqui 2 centésimos. 2 sobre 100. Beleza. Já que o nosso denominador possui 2 zeros, nós temos aqui, então, 2 casas decimais. Assim como também nós temos aqui 12 milésimos, não é isso? Já que o nosso denominador equivale a 1000, que é o número formado por 3 zeros. Então, vou ter 0,012.
em tempo, é importante lembrarmos que, já que o nosso denominador possui 3 zeros, automaticamente, então, pessoal, eu tenho que ter 3 casas decimais. Só que é importante você lembrar que nessas casas decimais, a gente vai ter aí a inserção do denominador, do numerador, que equivale aqui nesse caso ao número 12. Porém, esse número 12 é formado por 2 algarismos. Beleza. E o terceiro vai ser igual a quem? Você vai sempre completá-lo com o zero. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse aqui 12 sobre o 1 seguido de 5 zeros, ou seja, 12 sobre 100 mil. O que acontece? Eu vou ter 0,00012, tá bom? Por que isso? Porque o nosso denominador possui 5 zeros. Automaticamente, então, a quantidade, aliás, de casas decimais tem que ser igual a 5. Só que dessas 5, 2 já são ocupadas pelo número 12. Automaticamente, então, as 3 restantes, todas elas deverão ser obrigatoriamente iguais a 0. Beleza, galera? Tranquilo aí? Então vamos lá. Em cada um deles, percebemos que a quantidade de casas decimais corresponde à quantidade de zeros que se encontram no denominador. Como eu falei para vocês, olha só, nós temos aqui então 5 sobre 10, que equivale a 0,5. Ou seja, se o nosso denominador possui um zero, automaticamente nós temos aí 0,5. Beleza? Outro exemplo, eu tenho aqui 12 sobre 100, quer dizer que o nosso denominador possui 2 zeros, automaticamente o nosso número em forma decimal deverá ter 2 casas decimais. Assim como também eu tenho aí no caso 12 sobre 1000, que possui 3 zeros, o 1000, certo? Que é o nosso denominador. Então, o nosso número decimal deverá ter 3 casas decimais. Agora, você pode perguntar o seguinte, beleza, até aí eu compreendi tudo. Como é que eu faço então agora para saber o contrário? Ou seja, como é que a gente faz essa volta? Quer dizer, de um número decimal para um número fracionário. Vejamos aqui. Vamos supor que eu tenha 0,013. Para você fazer o contrário, é só perceber o seguinte. Quem é a tua parte decimal? A tua parte decimal, não se esqueçam, que é sempre os valores que estão à direita da nossa vírgula. Dessa parte decimal, você esquece os zeros. E aí, o valor que sobra, nesse exemplo, equivale a 13. Então, esse valor será justamente o nosso numerador. Em seguida, você verifica a quantidade de casas decimais. Ora, nesse exemplo que eu estou te mostrando, reparem que nós temos 3 casas decimais. Automaticamente aqui eu vou ter um 1 seguido de 3 zeros. Então é dessa maneira que a gente escreve um número na forma fracionária, um número decimal na forma fracionária. Um outro exemplo aqui. Vamos aqui agora um pouco diferente. Aqui eu tenho 1,2. Eita! E agora, o que acontece? Vamos lá. Reparem que na parte fracionária, no número decimal, nós temos a parte decimal que está à direita da vírgula e nós temos a parte inteira que está à esquerda dela. Nesse nosso exemplo aqui em cima, 0,013, reparem que a nossa parte inteira vale 0. Neste outro exemplo que eu estou colocando aqui, reparem que a nossa parte inteira vale 1. O que acontece?
Quando a parte inteira for diferente de zero, ou seja, for qualquer valor a partir do número 1, você vai escrever a parte decimal, a parte fracionária da seguinte maneira. Primeiro passo, você pega desse número e esquece a vírgula. Se eu tirar a vírgula desse número 1,2, o número formado será igual a 12, beleza? Então, 12 será o nosso numerador. Em seguida, você verifica a quantidade de casas decimais. Como nós temos apenas uma, então eu vou ter o número 1 seguido de um zero. Beleza? Então, pessoal, dessa maneira, a gente verifica como é que a gente faz para transformar um número fracionário em forma de número decimal, logicamente, quando o denominador for potência de base 10 e vice-versa. Vamos agora à nossa prática? Verifique agora a nossa DLI. Beleza, pessoal. Nossa primeira questão, nós temos aí 3 números e a questão pede que você faça a leitura das seguintes frações. Ou seja, você vai escrever aí ao lado de cada uma delas como que a gente lê essas frações. Próxima questão. A questão de número 2 pede o seguinte: escreva o número decimal correspondente a cada uma das frações. Isso quer dizer, então, que você vai transformar cada uma dessas 3 frações na forma decimal. Na próxima questão, é a mesma coisa, tá certo? Você vai pegar os números decimais agora, aliás, e transformá-los em fração. E, finalmente, na questão de número 4, mostre que você está fera na matemática e transforme os números decimais a seguir em frações decimais e simplifique-as. Beleza? Então, daqui a pouco a gente retorna para verificarmos a correção da nossa DLI.
Beleza, então, pessoal. Estamos aqui de volta para verificarmos a correção da nossa DLI de hoje. Espero que tenha dado tempo de vocês terem feito a questão, tá bom? Acompanhe comigo na tela, olha só. Nós temos aí, então, nossa primeira questão com a seguinte pergunta. Faça a leitura das seguintes frações decimais. E aí nós temos 3 exemplos diferentes, logicamente. Acompanhe comigo na tela a nossa correção, nosso gabarito. Nós temos aí na letra A 5 décimos, pois o nosso denominador é igual a 10. Nós temos na letra B 12 centésimos, pois o nosso denominador é igual a 100. E nós temos na letra C 3 milésimos, pois o nosso denominador é igual a 1000. Tranquilo? Beleza. Próxima questão. A questão de número 2 pede agora o seguinte. Escreva o número decimal correspondente a cada uma das frações. Acompanhe o gabarito. Nós temos na primeira, então, 9 sobre 10, que equivale a 0,9. Não se esqueçam que a nossa resposta é esse valor, pois o nosso denominador vale 10. Ou seja, já que 10 possui apenas um zero, automaticamente, então, o nosso número decimal possuirá uma casa decimal. Na letra B, reparem que nós temos a nossa fração equivalente a 25 sobre 100. Transformando esse valor na forma decimal, nós teremos 0,25. E na letra C, nós temos 5 sobre 1000, que equivale a 5 milésimos, e transformando na forma decimal, nós teremos 0,005. Importante lembrarmos aqui, pessoal, por exemplo, na letra C, tá? Que apesar de o nosso numerador possuir apenas um algarismo e nós temos esse número obrigatoriamente com 3 casas decimais, essas casas decimais, elas sempre irão ser completadas com o zero. Por esse motivo, nós temos aí 0,005. Tranquilo? Próxima questão, então, vamos lá. Escreva os números decimais a seguir em forma de fração decimal. E aí nós temos 0,31, 0,594, 109,25 e 2,05. Acompanhando o gabarito agora, olha lá, nós temos aí então 31 sobre 100, pois o 31 ele tinha 2 casas decimais. Na letra B, 594 sobre 1000, pois o valor original possuía 3 casas decimais. Na letra C, 109,25 equivale a 10.925 sobre 100, pois o valor inicial tinha 2 casas decimais. Isso quer dizer, então, que a parte inteira dele vale 109. E na letra D, o 2,05, que equivale a 205 sobre 100. Turma, importante aqui, a última fração, repararmos o seguinte. O nosso número original era 2,05, beleza? Só que, o que acontece? O nosso número aí, ele possui um zero na parte decimal. E nesse caso, entre esse zero, tá? Reparem que nós temos aqui 2 algarismos diferentes dele. Por esse motivo, então, a gente permanece com esse zero no nosso numerador. Por isso que o nosso resultado aqui vale 205 sobre 100. Beleza? Tá bom? Ok. Questão de número 4 agora diz o seguinte. Mostre que você está fera na matemática e transforme os números decimais a seguir em frações decimais e simplifique-as, se possível, logicamente. Acompanhe comigo o gabarito. Nós temos aí inicialmente 4,06, onde a nossa resposta é 203 sobre 50. Calma lá. Por que nós tivemos esse resultado? Acompanhe comigo. Transformando esse número inicial em parte decimal, a gente vai ter 406
sobre 100. Quando uma questão pede para você simplificar, logicamente, sempre que possível. E nesse caso é possível. Por quê? Porque os valores que estão formando essa fração, ambos podem ser divididos por 2. Então, dividindo-os por 2, a gente vai ter 406 dividido por 2 é igual a 203 e 50 dividido por 2, 100 dividido por 2 é igual a 50, tá bom? E aí, quando chegou, na verdade, nessa fração, repare que a partir daqui ela não pode mais ser simplificada. Por esse motivo, a gente para aí, tá bom? Na letra B, reparem que a nossa resposta é 3/10, ou seja, é uma fração irredutível. Por quê? Porque é uma fração que não pode ser simplificada. E na letra C, nós temos aqui 8 sobre 1000, onde, neste exemplo, especificamente nessa fração, a gente pode dividi-la por 8. E aí, nesse caso, 8 dividido por 8 é igual a 1, e 1000 dividido por 8 equivale a 125. É lógico, pessoal, que nessa letra C, por exemplo, você poderia inicialmente dividir por 2, só que você chegaria numa fração onde os dois valores ainda seriam divididos por 2 e, novamente, essa operação. Pode ser feito isso com toda certeza, tá bom? Então, a gente vai finalizando aqui a nossa aula, onde nós trabalhamos aqui a transformação de números fracionários em números decimais e vice-versa. Obrigado aqui a participação de todos e a gente se encontra numa próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.